Center, a gente fala agora do Flamengo, que venceu o Volta Redonda hoje, um pouquinho mais cedo, 3-0. Teve gol do Gabigol, que inclusive foi titular, teve gol do Pedro, Ayrton Lucas, e o Pedro Henrique Torre tem todas as informações. Valeu, pessoal. Neste sábado de carnaval, unidos do seu Adenor, bloco na rua, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0, chegou aos 15 pontos na Taça Guanabara, jogo atrasado da terceira rodada, então igualou aí todos os concorrentes na questão dos jogos, ficou a 2 pontos do líder Fluminense. Flamengo tem 15, Fluminense 17. O jogo, o técnico Tite aproveitou para mesclar bastante a equipe, por exemplo, a dupla de ataque é considerada atualmente a reserva, Bruno Henrique e Gabigol, esse luxo rubro-negro. Gabigol começou a mil, tentando perder uma chance logo no início, mas depois, numa bela jogada de Luiz Araújo aos 8 minutos, abriu o placar e comemorou bastante aqui no Maracanã. O calor muito forte, o Flamengo tentando ali até administrar a partida, mas não saiu mais gol nenhum no primeiro tempo. O Vinha poderia até ser uma novidade neste Maracanã, mas o Flamengo avisou antes da partida que decidiu tirar o lateral esquerdo uruguaio da relação, porque era um jogo da terceira rodada e ele ainda não estava regularizado naquela época, então por precaução tirou o Vinha da relação, como tinha anunciado. Ele ficou em uma das cabines aqui do Maracanã assistindo a partida, então não pôde estrear com a camisa rubro-negra. No segundo tempo, aí sim, o Flamengo voltou tentando pressionar um pouco mais o Volta Redonda, sofreu até um pouquinho, mas depois das trocas do Tite, aí o Flamengo foi um pouco mais para cima, Arrascaeta, Gerson, o Pedro em campo. Pedro teve uma oportunidade num pênalti sofrido pelo Arrascaeta, o goleiro se adiantou, defendeu, o árbitro mandou voltar, aí o Pedro fez 2-0 e no finalzinho da partida, passe de Arrascaeta nos acréscimos, gol de Ayrton Lucas, 3-0. Depois da partida, claro, ouvimos os personagens aqui do Maracanã. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado em volume grande, achar que as coisas ela já é um processo todo. Eu ouvi. Avalia pra gente essa partida. Já está pegando a cara do Tite, se o time já está com a cara do Tite. Obrigada. Tempo e sem ser oportunista em cima de um resultado em volume grande, achar que as coisas ela já é um processo todo. E eu tenho ouvido algumas pessoas sensatas com vocês todos que têm que falar que futebol demanda um tempo. Sim, com alguns aspectos importantes, com aspectos físicos, ajustes táticos, repetir padrão. Agora feliz pelo grupo todo. Aqueles que começaram e aqueles que começaram outro jogo, a participação é importante. A gente fala de equipe. E foi isso que eu falei no vestiário, da valorização do resultado, da performance, do desempenho da equipe. Oi, Tite, boa noite, Matheus. Exatamente em cima desse ponto eu queria colocar para você. A tua equipe hoje ela manteve um padrão do início ao fim em termos de... Taticamente, você começou com o Luiz Araújo de um lado, puxou pela Cruz para o meio e teve o Bruno Henrique, que foi mantido até o final. Do outro lado, depois você pôs o Cebolinha e fez as outras mexidas, enfim, com jogadores de meio de campo. Eu queria que você nos passasse essa avaliação, porque é um jogo valendo 3 pontos, mas também é para sua análise, observação, esse tipo de jogo que a gente tem no Campeonato Carioca, onde também, na quinta-feira, após o Carnaval, vai ter um jogo muito semelhante. Longe daqui, contra o Bangu, vai ser em Sergipe. Mas eu queria saber como é que você está observando e fazendo esses testes, essas mexidas, mantendo uma estrutura do time jogar. São oportunidades da equipe. Falando em termos táticos, a pergunta é em termos táticos, ela está ajustada com externos. Desde o ano passado a gente ajustou e ela está coordenada. Ela precisa de tempo para coordenar com um flutuador, com um articulador. Ou vocês acham que em outras equipes que eu tinha articulador do lado direito, eu fiz assim, o cara flutuador e o cara começou a jogar na hora? Não. Eu vou dar um exemplo de uma equipe que encantou, sem estabelecer... Não vou comparar aqui. Esse me ajuda aí, Matheus.
precisa de tempo para ajustar a flutuação. O flutuador, para passagem, para sincronia, para o movimento, que daqui a pouco o adversário... Então, uma já tem dominada, a outra precisa de tempo para ser ajustada. Boa noite, Tite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você fizesse mais que um resumo desse jogo de hoje, mas também da semana, onde você encontrou 3 jogos, um gramado bastante prejudicado, 2 clássicos e conseguiu sair com 2 resultados positivos e um empate. O que dá para tirar de impressão para o torcedor a partir dessa semana tão conturbada? Vou falar só a respeito do gramado. Depois o Matheus me ajuda. É inadmissível. É inadmissível Maracanã ter esse gramado. Não sei quem é responsável. Eu estou falando um diagnóstico. É inadmissível. Vou te dizer, o segundo gol de pênalti que aconteceu, parabéns, Felipe, uma nova geração de técnicos que me agrada. Ele é representante dela. Gosta de jogo, gosta de bola, gosta de triangulação, gosta de jogar, de competir, mas de jogar. Eu gosto e fomento esse tipo de profissional. Prejudicou Volta Redonda. O pênalti aconteceu porque o gramado prejudicou o jogador do Volta Redonda e deu pênalti. Eu não estou falando como... Então tem que ser para todos. Não dá para ter um campo assim, gente. Não dá. Semana eu acredito que uma carga mental também muito grande, por voltar da pré-temporada. Acho que quando a gente estava conversando após o jogo contra o Botafogo, acho que fazia uma semana que a gente tinha chego também de viagem da pré-temporada, pegando essa sequência forte de clássicos. Então, a gente ter a consciência dos caminhos que a gente está seguindo, a gente saber que vai ter... Lógico que em clássico é sempre mais difícil manter o nível de atuação, manter o padrão de construção, manter o número alto de finalização e chance criada. Só que a gente também entendeu que a gente pegou um jogo do Vasco extremamente difícil, na sequência pegou o Botafogo extremamente difícil, e tu exigiu uma carga dos atletas de concentração alta, no nível de tanto nos trabalhos quanto no dia a dia, no vídeo, chegar e demonstrar no jogo é difícil. Então, parabéns também para todos eles que conseguiram dar resposta durante a semana e no jogo hoje também. Raíza Simplício, da Gol Brasil. Vou aproveitar o Matheus aqui, se o Tite quiser responder também, fica à vontade. Essa semana, o Rafael Brandino, empresário do Igor Coronado, disse que você chegou a fazer um contato com o Igor para saber como é que estava a situação dele lá no Etihad, etc. Eu queria saber se é um indicativo de que vocês estão esperando por mais um meio-campista ou entendendo que há necessidade de contratar mais um meio-campista ou o foco realmente está na zaga e na ponta direita. A gente acompanhou o ano passado diversos campeonatos, no momento que a gente estava off, né, sem trabalhar. Então a gente também acompanhou bastante atletas e tem um conhecimento de diversos atletas. A gente deixou muito claro para a direção as nossas ideias de contratação e também a gente tem que estar aberto a oportunidades que a gente acredita que possam agregar ao elenco, num elenco forte, que eles possam vir competir e que a gente tem noção também que as datas FIFA podem machucar bastante a nossa equipe. Então, nesse cenário inteiro, tive um contato com ele para saber qual é a ideia dele, como é que estava a situação, e depois tudo foi conversado com a direção. Em off, é uma linguagem de jovem que quer dizer desempregado. Em off é desempregado. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Eu sou o Bruno Vilafranca, do SBT Portal Norte. Existe a possibilidade, se passa pela sua cabeça, abrir mais caminho pelo lado esquerdo para o Ayrton Lucas fazer mais ultrapassagens, ser um jogador mais agudo para chegar à linha de fundo. Ele apareceu e foi muito bem no primeiro semestre do ano passado, ainda com o técnico Vitor Pereira, justamente mais agudo, no terceiro terço do campo, né, no terço final. Eu gostaria de saber do senhor se existe essa possibilidade, se passa pela sua cabeça que o Ayrton Lucas participe mais de maneira aguda no campo de ataque. Obrigado.
Pergunta tática, resposta tática. Na triangulação pelo lado esquerdo, ele é o jogador que vem por dentro da iniciação e que ataca canal central ou lateral com ultrapassagem. Tem sim, como aconteceu no jogo de hoje. Sim, essa movimentação, essa coordenação vai lhe permitir essa situação com essa orientação. Acredito que talvez falte até um pouco, às vezes, a gente conseguir equilibrar um pouquinho mais o lado direito e esquerdo, que vai demonstrar isso que ele falou. Mas também, como a gente fala, está caminhando e a gente também quer que aconteça. E eu tenho que fazer um pedido de desculpa, Ivan, me permitir. Eu prejudiquei o Vitor Hugo. Eu dei ele uma função que ela não é usual dele e não é a melhor função dele. Por vezes, tu quer oportunizar os atletas e te dar uma condição. E entendi, eu digo, deixa eu ver como ele, com o segundo meio-campista central, com o De La Cruz mais à frente, não é a posição dele. Eu e a comissão técnica todas erramos e prejudicamos ele. Eu estou pedindo desculpa deles, entendemos o desempenho por essa questão. Ele é 10, ou ele é 7, ou ele é 11 de recomposição, como estava tendo em outro momento. E eu tenho que ser justo. Eu preciso, isso vai me deixar em paz, e ele tem que saber, a família dele tem que saber. Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Hoje tivemos a possibilidade de ver, jogando lado a lado logo de início, o De La Cruz e o Luiz Araújo. Luiz Araújo, que também foi muito bem na partida e foi decisivo no primeiro gol, tendo participado também de boa parte do jogo. E eu queria que o senhor comentasse a respeito, né, da participação desses dois jogadores lado a lado. Inicialmente, até o Luiz Araújo foi sacado da equipe para a entrada do De La Cruz, não exatamente na mesma função, mas os dois participando lado a lado dessa partida. Nós temos dois baita jogadores, nós temos muita qualidade de elenco, cara. É difícil para a gente tomar decisões em um jogo ou no outro. O Luiz é um menino que vem trabalhando duro desde que a gente chegou, ganhou um espaço dele e tem um espaço muito marcante com a gente. Então, a gente acredita que a gente pode arrumar maneiras de potencializar todos. O Luiz, o Nico, o Arrasca, o Gerson, todos esses atletas que a gente tem que saber e entender e dar o tempo para entender como essas peças vão funcionar junto também. O Flamengo agora vai trabalhar mais uns dias, ter treinamentos na quinta-feira, depois do Carnaval, volta a campo pelo Campeonato Carioca contra o Bangu, mas essa partida vai ser em Sergipe. Colocamos então o Flamengo com o time principal no Campeonato Carioca. Em 5 jogos, 4 vitórias e um empate, um aproveitamento de 86,7%. 10 gols marcados e nenhum gol sofrido. 2 jogos e 2 empates, então, com o time alternativo. É engraçado quando a gente fala time alternativo, porque a gente não sabe, a gente pensa, mas como é? E o time hoje foi time alternativo ou foi o time principal? É difícil a gente pensar num Flamengo com um time alternativo pensando em Bruno Henrique e Gabigol, né, gente? Então, é que tem alternativos e alternativos, Tem alternativas, né? E alternativas aquele também. Da primeira rodada, por exemplo, aquele era bem alternativo, né? Agora o alternativo de hoje, convenhamos, né? Um time que tem Luiz Araújo, Bruno Henrique, Gabigol, é o que a gente fala. Isso é um ataque do time. Isso aí é um ataque que os 3, se não os 3, pelo menos 2 seriam titulares em qualquer time do futebol brasileiro. Então, é um material humano absurdo e acho que é importante para o Tite, aí, independentemente do desgaste dos titulares e tudo mais, e da necessidade de poupar fisicamente os seus principais jogadores, eu acho que é importante ele rodar sempre que possível, seja por questão física, seja por questão tática, né? Às vezes você escolher um jogador porque ele se encaixa mais com o adversário, porque é claro que jogadores desse nível, por mais que eles estejam de boa, por mais que eles aceitem ficar no banco de reservas, eles têm, acho que, um grau de compreensão menor, né, para ficar no banco o tempo todo. Então, um jogador que está chegando da base ou um jogador já com a idade avançada, talvez aceite muito mais ficar muito tempo no banco do que esses caras. Então, acho que é importante para o Flamengo que possa utilizar os seus jogadores alternadamente em partidas, independentemente da importância do jogo ou não. Acho que os caras querem jogar e hoje mostraram o serviço, ainda que, de novo, né? Eu relativizo sempre jogo de fase de grupo do estadual. Seja uma vitória, seja uma derrota, absolutamente tudo tem que ser relativizado nesse momento, com raras exceções,
como, por exemplo, o clássico entre São Paulo e Corinthians, porque ali tinha um motivo, uma questão especial naquela partida. Esse jogo, assim, a entrevista do Tite talvez tenha sido mais importante do que o jogo. Quando ele fala do gramado, principalmente, ele gramado, estava muito irado. O gramado, assim, é inexplicável, né? É algo assim, inexplicável. Mas, por exemplo, o Tite coloca um ataque que pode ser o ataque do Flamengo num jogo importante em qualquer momento. Luiz Araújo, ele usa o tempo todo, o Gabigol e tem o Bruno Henrique. A diferença estava no meio de campo hoje, né? Que tinha o Alan, é a coisa mais delicada que o Flamengo tem no momento. E quando o Tite fala em tempo, precisa de tempo, não é a expectativa do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo tem na cabeça que, com o grande time que o Flamengo tem, o grande elenco, um grande treinador será como foi a ignição o Jorge Jesus. Grande treinador, tinha uma grande equipe, de repente, 7 meses, 8 meses, o Flamengo arrebentou, ganhou o Campeonato Brasileiro e Libertadores. E qualquer outro que assumir o cargo tem que ter o mesmo desempenho. Lidar com o tempo e com o desenvolvimento da equipe da mesma forma. Assim, futebol não é assim. Não é assim. Os cenários mudam seus adversários, seus concorrentes, e talvez precise mais de tempo para dar certo. E cada treinador tem uma forma de trabalhar, né, Jean? Uns vão precisar um pouquinho mais de tempo, talvez o resultado seja mais longo, mais sólido, outros conseguem uma abordagem mais rápida, às vezes dura menos, né? Agora, essa pressão para dar certo para ontem, ela é perigosa, porque elenco tem, óbvio, mas tem um desenvolvimento. E o trabalho do Tite, ele cita até o Corinthians, né? Teve um desenvolvimento, até as coisas darem certo. Espero que eles tenham paciência, porque senão... eu acho que a paciência, sim, porque, claro, o trabalho do Tite, ele tem já, embora um deles de férias, mas, enfim, ele está... Só que eu acho que tem menos a ver com isso, a cobrança do torcedor, do que com o débito que, no entendimento do torcedor, e acho que justificadamente, esse elenco tem com a torcida. Porque é um elenco absurdo, a gente está falando de um elenco que já era absurdo na temporada passada, então, quando a gente cita os nomes que a gente citou, esses caras já estavam todos na temporada passada. E o Flamengo conseguiu o que foi um feito absurdo, porque acho que nem o mais pessimista dos torcedores do Flamengo poderia imaginar que o Flamengo não vencesse nada num ano inteiro. E aí, tudo bem, você pode até imaginar, não vai ganhar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro? Você pode até imaginar isso, são os 3 maiores e mais complicados, ainda que no caso do Flamengo seja difícil imaginar que esse elenco não vença nenhum dos 3 grandes, mas a gente está falando de nada mesmo, né? Nada, então, nem estadual, nem Supercopa e tudo mais. Então o torcedor está compreensivelmente irritado, ele está com uma cobrança ali entalada na garganta, mas como disse o Calçade, eu acho que nesse momento, e por mais que o Tite tenha chegado de fato há 4 meses, nesse momento é melhor, até porque esses jogos não valem praticamente nada, essa é a verdade, ainda não vale, não é menosprezo ao campeonato estadual. É menosprezo a esses jogos, a essa fase. Porque eu acho que na hora que você chegar na semifinal do estadual, na decisão do estadual, contra um rival grande e tal, aí você tem que jogar para ganhar, você tem que estar... Então aí não é... Mas esses jogos é o momento em que você tem que ter paciência, que você tem que permitir ao treinador fazer as experiências que ele julga necessárias serem feitas. E o Tite nem faz tantas experiências assim, é bom que se diga, né? Ele tenta confirmar e consolidar uma formação e um tipo de jogo. Fazendo uma comparação com o Vitor Pereira no ano passado, como era. Ninguém sabe o que vai acontecer hoje pela mão. Paulo Souza era uma loucura, né? Paulo Souza, então, ele sai falando, realmente não é a característica do Tite fazer muitas experiências. A gente sempre mais ou menos tem uma ideia do que ele vai colocar em campo. Vamos seguir... Fala, galera, seja todo... Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, passando aqui, né, o Flamengo venceu a equipe do Volta Redonda por 3-0 e o Flamengo segue aí em segundo colocado, pessoal, com 15 pontos, né? 2 pontos atrás da equipe do Fluminense, né? Então o Flamengo em 7 jogos somou aí 15 pontos. Eu quero saber, pessoal, a opinião de vocês.
o que você achou da atuação do Luiz Araújo, né? Luiz Araújo que se destacou demais e rasgou aí vários elogios da imprensa, né? Então comente aí o que você achou da atuação do Luiz Araújo com a camisa do Flamengo no jogo de hoje contra a equipe do Volta Redonda. Dá para ele ser o titular da posição? Tem que ser o De La Cruz? Quem deve sacar ali para poder o Flamengo encaixar um time titular? Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante, beleza, rapaziada? É importante que vocês comentem e deixem a sua opinião, beleza? No demais é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, que é muito importante, né? Tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos diariamente. Graças a Deus conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado e eu conto novamente com a sua ajuda para a gente bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Então já amassa o dedo no like aí, deixa muito like nesse vídeo, comenta que é muito importante, ativa o sininho de notificações para você receber os nossos vídeos todos os dias quando a gente postar aqui no nosso canal. Se Deus permitir, amanhã voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.